Boa noite. Bem-vindos ao Terça no CREA, um projeto de palestras semanais e gratuitas com temas atuais e relevantes para beneficiar os profissionais cadastrados no sistema e aproximar os estudantes das engenharias, agronomia e geociências de seu futuro conselho. Comunicamos que a agenda de fevereiro deste projeto encontra-se disponível no nosso site. Eu me chamo Suênia Aragão e sou a chefe de comunicação e projetos de marketing do CREA Pernambuco, e aqui comigo o assessor de mídias Vladimir Júnior e da TI Silas Barbosa para o nosso apoio. Aproveitando a oportunidade, informamos que o nosso bloco carnavalesco Criativos realizará seu evento na data 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, no prédio anexo do CREA. Já iniciamos as vendas das camisas, o valor é R$ 70, as quais permitem o acesso à festa com a orquestra e DJ, festa temática, e aos serviços de Open Bar e Open Food. Antes de iniciarmos a apresentação, pedimos por gentileza que os celulares estejam no modo silencioso e que as perguntas sejam feitas somente após a palestra e através de microfone. A palestra de hoje tem como tema a importância dos aterros sanitários para o meio ambiente. Palestrantes: Breno Lobo, engenheiro civil e empresário do ramo de projetos, construção, gerenciamento e operação de aterros sanitários, sócio da Megamac Gestão Ambiental. E Thaís Patu, mestre em engenheira ambiental, secretária executiva da Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas do Estado de Pernambuco, a AEAMBS-PE, e gerente técnica do Núcleo de Resíduos Sólidos e Proteção Ambiental do Portal Sul Consórcio. Breno Lobo, você inicia. O auditório é seu. Boa palestra. Boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer a Suênia pelo convite. Voltar aqui ao CREA, aqui é sempre um prazer muito grande. Eu que fui coordenador estadual adjunto do CREA Júnior de Pernambuco, então mais de 1 ano e meio aqui, estou trabalhando junto com os estudantes, representando os estudantes dos mais variados cursos e regiões do estado. Então é uma honra para mim estar voltando aqui para conversar com vocês, já engenheiro, e mostrar o mercado de trabalho da gente sobre a importância dos aterros sanitários para o meio ambiente. Gostaria de voltar aqui. Pronto. Estou pós-graduando também em Engenharia e Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas pelo IPOG. Fiz um curso de aterro sanitário de pequeno porte também, através pela ABS, e fui esse coordenador estadual adjunto do CREA Júnior de Pernambuco. Os objetivos da palestra, vou poder falar um pouquinho aqui ao longo da minha palestra, vou falar sobre a importância da conscientização ambiental que temos que ter em razão da importância que tem a questão dos resíduos sólidos. Então, a conscientização e vamos poder botar assim, a conscientização da população em relação aos resíduos sólidos. Também relacionar a engenharia com a gestão dos resíduos sólidos, dizer que o aterro sanitário é uma obra de engenharia, e relatar também sobre a disposição de rejeitos em aterros sanitários. Eu não poderia falar de aterro sem falar um pouquinho sobre as leis e o que rege o tema de resíduos sólidos. Qual a definição? Através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, ela diz o seguinte, que todo resíduo sólido são materiais, substâncias, objetos ou bens descartáveis feitos pelas atividades humanas em sociedade. Então, ela diz o seguinte, não é só sólido que o nome é resíduo sólido. Então, é sólido, semissólido e alguns materiais, algumas substâncias gasosas e algumas substâncias líquidas também. E são proibidos de serem lançados em redes públicas de esgoto. Quanto à origem, eles são classificados através dessas origens. Os resíduos sólidos urbanos, que a gente vai falar sobre o aterro sanitário urbano, de resíduo sólido urbano, ele abrange a limpeza pública e os domiciliares, que vocês estão vendo aqui. Tem os hospitalares também, o resíduo da construção civil,
os industriais e os da mineração, que aí é uma classe 1, que é os perigosos. Aqui está um esquematizado quanto à origem, e aqui, através da norma, né, NBR 10.004, de 2004, ele fala sobre a periculosidade. São resíduos perigosos, resíduos corrosivos, inflamáveis e tóxicos. Ou seja, que perto de fogo ele provoca explosões e corrosões. E os não perigosos são todos aqueles que não são desses resíduos perigosos. Que aí o resíduos sólidos urbanos ele encaixa nessa parte. Então, o classe 1 perigosos são todos inflamáveis que vocês estão vendo aí. E os resíduos não perigosos são que a gente utiliza normalmente. A destinação e disposição. Alguns estudiosos ele dizem o seguinte: destinação não são os rejeitos, ou seja, a destinação eles podem ser reaproveitados. Alguns estudiosos dizem que a destinação são os resíduos sólidos e a disposição eles são chamados do lixo, é o lixo. E a destinação eles podem ser reciclados e compostagem, como vocês estão vendo aqui, a reciclagem, né, que a gente tem os lixeiros, e a compostagem que fazemos também. Já na disposição, são todos os rejeitos, ou seja, todos que não são aproveitados, que são colocados em aterros sanitários, ou outros países na incineração, ou também com biodigestor. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Pronto. As leis agora. A Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, ele começou a falar sobre resíduos, mas ele começou a falar de uma maneira que não especificava nada sobre esse tema. Ele só dizia que era para ter cuidado em áreas degradadas, mas ele não especificou nada sobre isso. O CONAMA 237, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, pela essa resolução de 237 de 1997, ela fala o seguinte: ela fala sobre licenciamento ambiental. E quais são esses licenciamentos ambientais para ter um aterro sanitário? É o LP, que é a licença prévia, a LI, que é a licença de instalação, e posteriormente, para ter a operação do aterro, precisa da LO, que é a licença de operação. E esses CONAMAs eu trouxe, o CONAMA 308 de 2002, que foi revogada pelo 404, é interessante esses detalhes, porque nós falamos muito no licenciamento ambiental sobre o RAIS e o IARIMA. O que é o RAIS? É o Relatório Ambiental Simplificado. E o IARIMA é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto no Meio Ambiente. Para vocês terem uma noção, o IARIMA, em relação ao RAIS, é tudo o dobro. Tanto o dobro de tempo para fazer esse estudo, como o dobro de tempo, de preço para fazer esse estudo. Então, ele fala aqui de 30 toneladas dia. Se você pegar esses 30 toneladas dias, tem um estudo, a gente comprova nos nossos aterros pela balança, a gente comprova que a tonelada por dia por habitante é em torno de 0,7 a 1,2. E a geração per capita média que as pessoas utilizam é 1 quilo por habitante por dia de resíduo. Então, se você pegar 30 toneladas por dia, é uma cidade de 30 mil habitantes. E se a gente olhar, ele reduziu para 20 toneladas dia. Ou seja, ele perdeu uma cidade de 10 mil habitantes de poder fazer um aterro sanitário mais rápido. Isso aí é uma observação que eu venho trazendo, porque é relevante para a gente olhar o cenário do nosso estado. Que tem alguns municípios que abrangem entre 20 mil e 30 mil toneladas, 20 mil e 30 mil população, e é prejudicada por esses estudos. Aí veio em 2007 a 11.445, que é a Política Nacional de Saneamento Básico. O que ela diz? Ela diz que é fundamentada em 4 tópicos: drenagem urbana, água potável, esgoto e resíduos sólidos. Então, aí, a partir desse momento, começou a se falar mais a preocupação com resíduos sólidos. E aí, tem os estudiosos cientistas dizem que a cada R$1 investido em saneamento, você economiza 4 na saúde pública. E eu costumo dizer que a cada R$1 investido em aterro sanitário, você economiza R$1,50 ou R$2 na saúde pública. Porque eu vou explicar mais para frente, vou explicar a diferença entre o lixão, que é hoje,
que muitos municípios têm lixão, e a diferença de aterro sanitário, que também tem hoje, e são menores. E tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi a 12.305 de 2010, que ela diz o seguinte: primeiro, no dia 2 de agosto de 2010 foi fundada a lei. Ela diz, até 2 de agosto de 2014, 4 anos é para fechar todos os lixões de 5.570 municípios que nós temos aqui no país. E ela fez o seguinte: a implantação de aterros sanitários poderia ser privado, público, individuais, consorciados, não importava. A preocupação dela é fechar os lixões. E ela diz, no artigo 3º dela, ela diz a política dos 3 R's, que é o quê? Primeiro, ela não gerar. Se você não gerar, tudo bem, mas se você continuar gerando resíduo, faça o seguinte: reduza. Se não conseguir reduzir, reutilize. Se não conseguir reutilizar, recicle. Então, essa é uma política que eles adotaram lá para diminuir esse resíduos sólidos. E aí tem o caso do ICMS socioambiental, que é aqui do estado de Pernambuco, que é o quê? É um repasse do governo do estado para os municípios que têm aterros sanitários com pontuação pelo CPRH, através do CPRH, que é a Agência Estadual do Meio Ambiente daqui do estado, e ele diz essa verba dos 25% da legislação, ela passa para 2% só para resíduos sólidos, ou seja, o estado de Pernambuco, ela quase que banca o aterro sanitário no município. O dinheiro que vem do estado é para pagar o gerenciamento do aterro sanitário. Isso é muito importante porque tem muitos consórcios e muitas prefeituras que andam perdendo e, ao mesmo tempo, ganham. Então, eles pedem pela não gerenciamento adequado dos seus resíduos. E aí prejudica os munícipes, né, no caso. Aí, os estudos do Tribunal de Contas do Estado, ele diz o seguinte: o relatório de 2017, a partir de 2015, eles começaram a fazer relatório. E no ano de 2017, tinha 51 municípios, dos 184 municípios do Estado, consorciados ou não, tinham aterro sanitário nos seus municípios ou botando para aterro sanitário os seus resíduos. Em 2018, esse 51 passou para 79 municípios, e em 2019 passou para 98 municípios. E algumas fontes extraoficiais já têm dizendo que aqui em 2020, até hoje, nesse momento, tem 105, 106 municípios já botando lixo, botando seus resíduos em locais adequados. E aí vai o lixão e o aterro sanitário. Se vocês olharem aqui, os dois, vocês vão ver uma diferença muito grande, praticamente drástica, comparado ao lixão, comparado ao aterro sanitário. Aqui não tem nenhuma obra de engenharia. Nunca viu nem o que é engenharia aqui. Já aqui veio engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia química e tantas outras engenharias aí para fazer um aterro sanitário e gerenciar. O que é o lixão? O lixão, vocês estão vendo aqui a presença de catador. A legislação, a Lei 12.305, 2010, ela é bem clara. Ela diz: nenhum catador pode ter aterro sanitário, mas vocês têm que cuidarem, o município tem que cuidar onde vai botar esses catadores, que aí é que vai fazer a reciclagem, para que eles trabalhem em cooperativas e trabalhem em lugares salubres. Isso é importante frisar. A lei ela não descarta o catador, ela só substitui o local onde os catadores vão estar. Presença de animais. Vocês estão vendo aqui animais, tanto urubus, voadores, como também roedores, e outros animais que podem afetar na doença das pessoas, de parasitas e mais ainda. O lixo a céu aberto, vocês estão vendo aqui, o risco de doenças eminente, porque essas pessoas aqui estão contaminadas, e se não estiver contaminado, estão quase contaminadas aí. Então, diante de um cenário muito triste, inclusive. E a infiltração do chorume no lençol freático, porque não tem impermeabilização nenhuma no lixão. Então, esse chorume, que é o líquido que degrada do lixo, ela vai para o lençol freático. E chegando no lençol freático, em muitos lugares, principalmente interior, muitos ao redor do aterro tem poços. Então, através de poços, eles se contaminam e acabam morrendo as pessoas. Muitas pessoas morrem por causa disso. Nenhuma drenagem, risco de incêndios e explosões por conta do gás metano. Eu costumo dizer que
você aqui está diante de uma bomba, então a qualquer momento você estiver perto de um lixão, corra, porque a qualquer momento ali pode explodir, porque o gás metano é muito forte, então, e muito perigoso. Então ele vai pelos espaços e um momento, se não tiver mais espaço, ele acaba explodindo. E a poluição ao meio ambiente, claro, aqui, e entre outros riscos evidentes. Aí, quando você vai para um aterro sanitário, você recebe uma exigência do órgão ambiental, qualquer órgão ambiental do Estado, dos estados, que é o PRAD, que é o quê? É recuperar aquela área degradada do lixão. Você não pode deixar, só por deixar, não, eu vou botar aí aterro sanitário e vou esquecer isso, não pode. Porque isso aí já ainda está prejudicando o meio ambiente. Vai passar 30 anos, 50 anos, 100 anos prejudicando o meio ambiente. E prejudicando as pessoas ainda. Então, tem o plano de recuperação de área degradada, que ou senão, muita gente chama de projeto de recuperação de área degradada. É o estudo do local, uma topografia planimétrica, para saber as camadas de lixo, memorial descritivo e o PGQA, que agora o CPRH está exigindo isso, que é um plano de gestão de qualidade ambiental. Vocês fazem, as pessoas, o município, a gente mesmo, nossa empresa faz isso aí e leva para o órgão ambiental e o município está documentado, está certinho. Aí depois, o que é a execução do PRAD? É um mini aterro sanitário no lixão, no próprio lixão, um mini aterro sanitário. O aterro sanitário, aí vocês estão vendo aqui o aterro sanitário de Iati, que a gente gerencia. No relatório de 2018, ele foi escolhido um dos melhores aterros sanitários do estado de Pernambuco. E não tem presença de catadores, vocês estão vendo aí, não tem presença nenhuma de catadores, não tem presença de animais, presença de drenos horizontais que captam o chorume, levam eles para drenos anelares, que é o dreno ao redor do aterro, e aí vai para a estação de tratamento. Os drenos verticais, que aí é onde eu quero chegar, porque não tem risco de incêndio, porque o gás é eliminado para a atmosfera. E tem a presença de drenos pluviais, que são os drenos da água da chuva, que eles protegem o solo de não ter infiltração e chegar no chorume, porque aí muitos estudiosos chamam de lixiviados, que é a junção de chorume com a água da chuva. Maquinários pesados, vocês verem aqui, rolo compactador, compactando, tem o trator de esteira, tem a retroescavadeira, tem a própria escavadeira, e tem outras máquinas, caçamba mesmo. E a manta de PAD, vocês estão vendo aqui, coberto de manta, ou seja, de baixo todinho protegido, para que não ocorra a infiltração do lençol freático. Não tem risco de incêndio, como eu já falei, não tem risco do chorume infiltrar no solo, como eu já falei também, e é uma obra de engenharia civil propriamente dita, construção permanente, como também engenharia ambiental, engenharia química também. Aqui, a impermeabilização, agora eu vou falar um por um. A impermeabilização, aqui é no aterro sanitário de Bimirim, também gerenciamos esse aterro. Vocês podem ver aqui a manta, ela é a PAD, que é polietileno de alta densidade, é uma manta que protege o chorume de não infiltrar no solo. Existe também solo cimento, que pode, é uma impermeabilização que não precisa ser de manta, ou seja, o solo cimento, coberto de cimento, que é no caso de Iati. Vocês estão vendo aqui que ao redor, como eu já mostrei ali, os taludes são de manta, e embaixo, como o lençol freático é alto, a gente pode passar uma camada de solo cimento, que é a impermeabilização também. Tem os drenos pluviais, aqui é no aterro sanitário municipal de Caruaru, o qual a gente também faz a manutenção do aterro. Aqui já a vida útil já está esgotada desse aterro, e aqui a gente faz a manutenção periódica dele, todo dia. São drenos para água de chuvas, água superficial, e pede a infiltração, para não acontecer o lixiviado, né, no caso. Os drenos horizontais, aqui também no aterro Caruaru, são drenos de chorume, tubo de PVC cananete, de pedra e manta bindim. Para que essa manta e o bindim? Para proteger o cananete, que é esse tubo preto aí perfurado, para proteger ele das máquinas pesadas não ficarem passando e impedir que o chorume percorra ao redor dele, que passe nele, né, no caso. Aqui é o dreno vertical, também é em Caruaru, é o tubo de concreto, de pedra, tela e válvula de escape para o gás metano. Isso é uma corte de aterro que eu trouxe para vocês para mostrar tudo que eu falei atrás. Ou seja,
tem o lençol freático aqui embaixo, vê a impermeabilização aqui, todos os drenos, tanto os horizontais como os drenos verticais. Aqui é a camada de lixo, né, que faz geralmente em torno de 3 a 5 metros. Aqui o tubo de dreno de gás. E aqui a frente de descarga. A frente de descarga o trator está compactando, trator de esteira, compacta de 3 a 5 vezes, de baixo para cima. E ele compacta o lixo para ir fazendo essas camadas. Aí é uma célula, no caso, e vai alteando ela, vai fazendo por camada. Aí, os taludes ali protegidos por grama, é importante frisar isso para não dar erosão, no caso. E todo o esquema aqui de um aterro sanitário, um corte. Aí vai os estudos. O que eu falei já, o relatório de impacto ambiental, relatório ambiental simplificado, que é até 20 toneladas por dia hoje, e não precisa de audiência pública. E tem o IARIMA, que é o estudo de impacto ambiental, e relatório de impacto ambiental, um estudo mais abrangente que precisa que a população saiba que vai ser um empreendimento que pode ou não impactar o meio ambiente do seu município, no caso. Aqui, seleção de implantação. Existem os métodos de aterros. Existe o método da rampa, que é a topografia acidentada, o lençol freático alto, mas ela é ondulada, né, topografia acidentada. Tem também o método da área, que é o lençol freático baixo, mas a topografia plana. E tem o que mais a gente usa, e aqui a nossa empresa usa mais a trincheira, que é o lençol freático alto e com topografia plana. Aí vai muito também de local para local, porque tem essas peculiaridades aí que precisam ser levadas em conta. E aqui é um estudo de caso que eu vou falar sobre IATI, que a gente fez desde a remediação do aterro, desde o lixão, transformou o lixão em um aterro sanitário. E foi o meu caso de TCC, do trabalho de conclusão de curso, e qual foi regido até pelo professor doutor de aterro sanitário, professor Eduardo Maia, que ele diz o seguinte, que no agreste do estado, hoje tem 10 cidades realizando a deposição do aterro, dos seus resíduos, tem até gente município de Sergipe, município de Alagoas botando lá, porque fica mais perto, e em torno de 2.000 toneladas por mês de resíduo. Aqui vocês estão vendo a balança dela, a balança do aterro, o caminhão pesa, vai para a área de frente de descarga, deposita seus resíduos, volta, tira o peso, o bruto, o peso, e sai o peso líquido, que é o peso de quantas toneladas de lixo está chegando no município, no aterro. Aqui já é a frente do aterro, aqui é o alteamento do aterro, ou seja, a camada, já é a segunda camada que a gente está levantando ele já. Então, a primeira, isso aqui é tudo lixo, embaixo, e a gente está levantando já a segunda para botar o lixo lá nele, já tem em torno de 8 metros aí, 9 metros aí de altura, e a adequação do lixão. Vocês estão vendo aí, a gente pegou essa área aí, de 8.000 toneladas de lixo que tinha, 3 metros de altura, e remanejou ele para o lado de lá, para um lado onde ia continuar a célula. Pegou essa área, fez a etapa de construção, observou o projeto, solo, todas as camadas, plantas, tudinho, e planeou ele e fez a impermeabilização do solo cimento. Aqui, a lona PAD que a gente botou ao redor, que a gente já mostrou, a drenagem pluvial que tem nos taludes, solo cimento de resistência, a drenagem horizontal, ele é feito de espinha de peixe. O que é isso? É todo entrelaçado, todo um dreno vertical para o outro é ligado pelo dreno de chorume, para que não ocorra nenhuma área que não esteja sendo o chorume, esteja fazendo toda a parte do dreno. O dreno vertical, que é a parte do gás, e os drenos anelares, que são ao redor, e que eles pegam e levam dos drenos horizontais, levam para a estação de tratamento de chorume. Pronto. Aqui é uma circulação de chorume, que é um tratamento de chorume que a gente faz em Caruaru, que é o quê? Ele vai para a estação de tratamento. Para vocês terem uma ideia, a vazão dele por dia é em torno de, no dia normal, sem chuva, 14.000 litros por dia. Chegou um dia em junho, isso com uma chuva grande de uma semana já em Caruaru, que o índice pluviométrico é muito alto lá, deu 102.000 litros. Olha a diferença.
muito grande. Então, ela dá uma estabilidade aos taludes, que ela volta irrigando os próprios taludes, ao mesmo tempo que ela passa todo nesse cano, ela tem a evaporação do líquido, que chega aí, e acontece essa recirculação do chorume. O pós-fechamento. Muitos aterros, muitas pessoas, muitos gestores públicos, pensam que só é chegar lá, fazer a operação, fazer a gestão, e depois, quando tiver a vida útil acabada, pronto, encerrou, vamos fazer em outro lugar. Não. Tem que fazer o pós-fechamento. O mínimo que a legislação pede é 10 anos de monitoramento. Mas isso vai de acordo com a quantidade de resíduo que o aterro tem. E ela faz controle de erosão, que a gente faz em Caruaru também, monitoramento dos gases e lixiviados, condições da vegetação lá, que tem que ser de grama para segurar, para não ter a erosão. E usos futuros. Aí depois que encerra esses 15 anos, esses 20 anos de monitoramento, e aí vai fazer o quê? Pode morar a gente? Não pode. Não pode ter construção permanente por causa do recalque. Que ninguém sabe como ele está lá embaixo, o chorume. Então pode ter a qualquer momento um recalque e prejudicar as pessoas. Então, matar inclusive as pessoas com deslizamento de terra. Então, fazem muitos parques, muitos usam na agricultura também. Essa foto aí em parque em Nova York, inclusive, que eles fizeram tudo direitinho. E aqui, para encerrar, vou falar um pouquinho da nossa empresa. Nossa empresa foi fundada em 2012, ou seja, tem 8 anos já no mercado. Temos já diversos aterros sanitários aqui no estado, já operamos, já gerenciamos os aterros, 6. Hoje estamos com os 3 aí. Meu nome, Breno, né, que eu sou engenheiro civil representando o corpo técnico, e meu irmão também, Bruno, é uma empresa familiar, onde tem meu pai também. E a nossa missão é tornar excelência na gestão ambiental. A visão é levar em todo o Nordeste essa parte da gestão ambiental. E os nossos valores são comprometimento, sustentabilidade, integração, inovação e principalmente valorização humana. Porque a gente preocupa muito com a saúde pública, que é um aterro sanitário, preocupa com a saúde pública, também se preocupa com o meio ambiente, mas muito também pela geração de emprego e de renda. Então a gente foca muito nas obras para ter a geração de renda e geração de emprego para o pai de família poder sustentar a sua família de modo correto. Aqui, para encerrar, eu gosto muito dessa frase, Maria Teresa de Calcutá, que diz: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença se sentir melhor e mais feliz. Então eu espero aqui que ter deixado minha missão aqui de falar para vocês um pouco dessa questão dos aterros sanitários, que vocês tenham aprendido um pouco mais. Sei que aqui tem alguns especialistas, mas quero que tenham aprendido mais. E é isso. Eu agradeço a vocês aí, está meu contato, que precisar, estamos às ordens aí. Obrigado. Chamar agora a Thaís para fazer a palestra. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer também ao Conselho Regional de Engenharia, né, pelo convite, agradecer aqui em nome de Suênia, do presidente Evandro, né. Também gostaria de agradecer também em nome da Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas do Estado de Pernambuco, do qual eu faço parte, né, como secretária executiva, em nome do presidente Rodolfo Alves, dos meus colegas que estão aqui também prestigiando esse dia, colegas aqui presentes. Também gostaria de agradecer também a presença, né, do diretor internacional do Rotary, né, meu padrinho, professor Mário Antonino, e os demais aqui presentes, né. Muito boa noite. Bom, aqui nós tivemos como desafio... Oi? Aqui é uma pegadinha, né? A importância dos aterros... Opa! A importância dos aterros sanitários para o meio ambiente. Então, nós que atuamos nessa área, né, eu prometo que não vou me delongar bastante, optei por trazer experiências, no caso, no qual eu atuo, com gestão consorciada, né, de aterro sanitário, que é uma realidade presente em todo
todo o Brasil, e que é uma realidade que vem funcionando, né, não somente no estado de Pernambuco, mas também a nível de outros estados. Então, aqui nós... Opa! É para o alto? Aqui. Como o Breno já bem colocou, a gente tem um marco, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a criação da lei, vem a fortalecer principalmente o desenvolvimento sustentável, né, visando principalmente acabar com os lixões. Então, a política, né, a gente já tem 20 anos, né, da política, né, e a gente, quando vai analisar a política, a gente vê que muito ainda tem a se fazer, né. E o que acontece? A gente tem a previsão que era acabar com os lixões até 2014, mas a gente tem um projeto de lei que foi postergado, enfim. Então, quais as diretrizes? A política vem trazer, como o Breno já colocou, objetivos e instrumentos para a gestão integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos. Aqui assim mesmo, viu? Para quem está acostumado a dar palestra aqui. Então, assim, a gente tem o SINIS, né, o Sistema Nacional, ele traz para a gente, né, alguns dados que são coletados por região. Por exemplo, aqui no Nordeste a gente tem 620 unidades de processamento que foram coletados, que os municípios eles enviam seus dados, né, porque é importante esse dado para que a gente tenha o acompanhamento, principalmente para quem atua na gestão pública. Então, a gente sabe como é importante ter esse controle. Então, a nível do Nordeste, ainda alguns municípios ainda reportaram 620, 55 temos que foram reportados, 55 aterros controlados, e que é um lixão melhorado, né? Aterro controlado é um lixão melhorado. E aterro sanitário, nós temos 55, no caso, que reportaram para o sistema. Então, a nível de informação, tá? Como eu falei para vocês, vou trazer a experiência da gestão consorciada. Então, é previsto, né, até mesmo na própria política, o incentivo da criação de consórcios públicos. Então, nós temos aqui, né, a regionalização dos estados para a gestão dos resíduos sólidos e consórcios instituídos. Né, aqui em verdinho vocês têm aqui consórcios desenvolvidos, né, esses daqui já são desenvolvidos por todo o Brasil, consórcios públicos, aliás, em desenvolvimento verde, aqui instituídos, e aqui alguns arranjos propostos. Então, como eu falei, essa gestão, a política visa a gestão integrada, porém, a gente ainda tem no nosso estado essa realidade, né? O Tribunal de Contas, como o Breno já colocou, a gente tem aqui 92 municípios ainda com lixões ativos, né? Então, esses aqui em verdinho já são o que tem a disposição adequada. Porém, todo o mapa do estado de Pernambuco, todos esses municípios aqui são lixões. Então, a gente ainda tem um desafio, né, na gestão para que a gente possa realmente fazer com que ela seja integrada. Então, aqui nós temos, são dados do Tribunal de Contas, né, a gente tem o que seria não geração para dispor somente e para os aterros sanitários aquilo que fosse rejeito que não tivesse mais serventia. Porém, a gente sabe que ainda não é essa a realidade. Então, a política, ela traz alguns instrumentos, né, que fortalecem que a gente tem a própria política, a gente tem a lei de consórcios públicos, lei de crimes ambientais, fortalecendo toda a política nacional de resíduos sólidos, alguns instrumentos legais. Então, os consórcios, eles têm sido vistos como uma alternativa viável no campo da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, principalmente para os municípios que procuram dispor, né, seus resíduos sólidos de forma adequada. Né? Primeiro porque a gente vai ter um ganho de escala, né, principalmente com relação à questão de custos, porque você manter operacionalmente, de forma individual, um aterro funcionando, não é barato, o custo. Então, por isso que a gente consorcia, para que os municípios eles possam ter a destinação adequada, né, atingirem a pontuação, como o Breno já bem colocou, através do CMS socioambiental, e também, né, fazer o tratamento, né, adequado.
Então, quanto maior o número de municípios, né, a gente vai ter essa redução nos custos também. Pode ir? Cadê ele? Oi. Centraliza ali. Oi, aqui, obrigada. Então, aqui a gente tem alguns consórcios, né, voltados para a área de resíduos sólidos. Opa! Né? Então, em 2018, a gente foi constatada a presença de 191 consórcios públicos de resíduos sólidos, dos quais a gente tem mais de 34% aqui no Nordeste, né? 29% aqui no Sudeste, né? Aliás, quase 20%, e aqui nas outras regiões, tá certo? No estado de Pernambuco, nós temos 13 consórcios públicos, aproximadamente, dos quais um que eu atuo, que fica na Mata Sul de Pernambuco, né, que é o Portal Sul Consórcio, no qual nós temos a nossa realidade, que eu vou falar um pouco, né. Hoje ele foi projetado para um município e hoje eu tenho 8 municípios, dos quais 5 do estado de Pernambuco e 3 do estado de Alagoas. E aí a gente vai falar como é um pouco do funcionamento do aterro. Então, o aterro ele ainda continua sendo o tratamento mais empregado para a disposição de resíduos sólidos urbanos em todo o mundo, né? Existem outras tecnologias, como a própria política ela também preconiza, e que a gente deve buscar o estudo e o desenvolvimento, né, para que a gente possa ter a qualidade do nosso processo. Porém, ainda é considerada uma técnica adequada para tratar e dispor os resíduos sólidos, principalmente urbanos, né? Que hoje a gente vê cada vez mais a composição, como o Breno falou aqui, do lixiviado, né, que foi o objeto até do meu estudo, da minha pesquisa, a composição cada vez mais, antes a gente só via composição de matéria orgânica, hoje a gente vê cada vez mais assim, compostos inorgânicos, enfim, outros compostos presentes no resíduo que não seja somente a matéria orgânica. Então, está bem diversificado. O que também significa dizer que estamos descartando de forma inadequada nossos resíduos, né, sem a população, né, sem a questão da educação ambiental. Bom, enfim, os aterros eles continuam ainda sendo amplamente aceitos e usados, porque é um método ainda de baixo custo em relação a outras tecnologias, né, e ele não vai deixar de ser indispensável dentro do sistema de gestão integrado, né? Por mais que a gente tenha qualquer outro tipo de tratamento, a gente vai ter o rejeito. Então, a gente vai ter aterro sanitário, né? Então, a gente vai ter essa tecnologia. Não vai deixar de existir. A gente pode associar outras tecnologias, né? Bom, aqui, como eu falei, os municípios a nível de consórcio, no qual eu faço parte desse daqui, Portal Sul, nós temos o CISAP, em todas as regiões de desenvolvimento do estado de Pernambuco. A ferramenta de consórcio público, ela é uma ferramenta que vem sendo, a nível de Brasil, né, desenvolvido. Nós temos diversos estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, precursores na área de consórcio público, mas o nosso estado também é precursor. E dentro da área de resíduos sólidos, a gente tem realmente alguns consórcios, né, multifinalitários, né, o qual eu faço parte, e a gente tem um núcleo de gestão integrada de resíduos sólidos, onde a gente tem técnicos e equipes multidisciplinares para poder estar atuando dentro da gestão, né? Bom, aqui um pouco do aterro. Ele fica localizado no município de Rio Formoso, né? Fica a 92 quilômetros aproximadamente, né, para quem vem aqui de Recife, acesso pela PE 60, para quem vem do litoral, e pela PE 073, para quem vem da Zona da Mata. Bora! Bom, aqui é a vista no nosso aterro, né? A gente vai ter o nosso aterro, isso aqui tudo é resíduos sólidos urbanos. Como eu falei, ele foi projetado para um município, né, de Rio Formoso.
Hoje ele é um município consorciado licenciado. É importante falar isso, né, ressaltar, porque somos fiscalizados como qualquer obra, qualquer outro empreendimento, né, público também, e a gente atende todos o que nos é recomendado a nível da nossa LO. Né? Então, a gente é um resíduo classe 2, né, resíduo urbano, a gente não é um resíduo, resíduos perigosos. Não, aqui nós temos, como qualquer outra área outro aterro sanitário, nós vamos ter também as nossas unidades básicas que compõem o aterro sanitário. Então, toda aqui a nossa massa de resíduos, né, vem dos municípios de Rio Formoso, Siriaém, Tamandaré, Barreiros, São José, toda a parte litorânea da Mata Sul do estado de Pernambuco, acrescido de mais 3 municípios do estado de Alagoas, Maragogi, Jacuípe e Japaratinga. Por não terem um aterro sanitário em suas proximidades, destinam para Pernambuco, exatamente, que é o aterro mais próximo. Bom, aqui, como eu falei, a destinação dos resíduos sólidos urbanos do aterro sanitário de Rio Formoso, isso aqui, a destinação consorciada é prevista para todo o estado, né? A gente tem previsão na Mata Sul, para a construção de mais um aterro, mais um aterro sanitário no município de Palmares, que esse aterro seria consorciado. Enfim, há todo um arranjo consorciado para o estado, e não somente para o estado de Pernambuco, né? Para o nível de Brasil. Então, e aqui a gente só ressaltando aqui, todos eles enviam. Aqui nós temos os municípios consorciados que fazem parte do portal. A gente tem as unidades de triagem, né, e a gente tem as cooperativas, porque, como o Breno já bem colocou, o meu colega anteriormente, a política ela prevê, né, a gente tem que ter a coleta seletiva, a gente tem que ter os outros instrumentos da gestão funcionando, para que aqui no aterro realmente possa chegar, ou que deveria só chegar, o que fosse rejeito. Mas a gente sabe que temos muitos desafios e a coleta seletiva é um deles a nível de Brasil, né? Então, a gente não chega a reciclar nem 30% de tudo que a gente gera. Então, é muito pouco ainda. Alguns estados com mais avanços do que outros, né? Mas a nível do Nordeste, a gente fica nessa faixa, assim. Não chega a isso. Bom, aqui, como eu falei, a gente tem algumas unidades básicas, né? Nós fazemos as medições para saber como é que está a qualidade, né, do que está sendo gerado. Né? Aqui nós temos a nossa frente de descarga dos nossos resíduos, temos a nossa estação de tratamento de efluentes, que verificamos que precisa de alguns melhoramentos para que eu possa ter uma melhor eficiência no meu tratamento. Né? Então, hoje, o aterro, quando ele foi projetado, ele foi projetado para um sistema e hoje eu tenho outro. Então, para melhorar essa eficiência, o que é necessário? Então, isso foi verificado agora recentemente, foi objeto da minha pesquisa, para que a gente pudesse verificar o que a gente pode melhorar nesse sistema de tratamento, para que a gente pudesse reportar para os outros aterros sanitários que são semelhantes aqui no nosso estado, que tem esse mesmo sistema de tratamento. Então, aqui, como outro aterro qualquer, a gente faz também o acompanhamento, né? A gente tem a pesagem de tudo que entra. Nós fazemos a caracterização dos resíduos sólidos urbanos, a gente tem um laboratório para fazer a gravimetria, porque é importante saber o que está chegando de cada município, né? O que está sendo composto desses resíduos sólidos por município. Então, a gente faz a pesagem, a gente faz a caracterização do lixo enviado, né? Primeiro, a nível de legislações ambientais, né? E segundo, primeiro, principalmente, para que a gente possa também saber como é que está a nossa qualidade no meu sistema, o que é necessário. Será que eu preciso melhorar? Então, a gente faz a nossa caracterização, né, do nosso lixo enviado. E aí eu trouxe alguns dados para vocês. Toneladas, o mês que eu tive maior
produtividade, no caso, aqui. Janeiro e fevereiro são os meses na região, para quem conhece a região litorânea, uma região de praia. Então, a região que tem o maior número, quando chega janeiro, a minha operação triplica, quadruplica, né? Breno já teve essa oportunidade. A gente sabe que Tamandaré, todo mundo quer ir para Tamandaré, quer ir para São José, enfim. Então, a produção também de resíduos aumenta, consequentemente, eu vou ter uma maior produção de resíduos sólidos. Né? Só Tamandaré e Maragogi chega a 3, 4 vezes mais a produção nesses 2 meses de resíduos sólidos. Então, é muita coisa que a gente gera, então, principalmente, né, porque é uma região turística e consequentemente, ninguém vai deixar de consumir e não vai deixar de gerar resíduos. Então, aqui são os meses. Então, aqui, para vocês terem ideia, só em janeiro, o município aqui, de Maragogi, que teve a maior produção aqui, mais de 1.600 toneladas no mês. Muita coisa, tá? Aqui também eu trago para vocês a questão de toneladas no ano, né? Quanto não saiu aqui, mas aqui a gente tem uma produção também alta, de mais de 1.600 toneladas. O menor município é o Jacuípe, né? A gente tem Maragogi, seguido geralmente, no caso aqui, de Barreiros, Tamandaré também e Sirinhaém, com os municípios com a maior produção em toneladas ano. Com relação à gravimetria, o que está sendo gerado, né, com relação a orgânicos, né, que rejeitos e os recicláveis. Então, vocês terem ideia que está na média nacional, assim, que a gente tem mais, aproximadamente a gente tem 50%, 60% ou 60 e poucos por cento de materiais orgânicos. E aqui vocês observem que está na faixa também. Está um pouco, assim, a produção aqui, mas está na faixa. Recicláveis, como eu falei para vocês, né, não chega nem a 20%. Isso é a nível, está dentro da média nacional. É um índice que a gente precisa realmente melhorar na nossa coleta seletiva, fazer a nossa parte, enfim, melhorar outros sistemas de tratamento, como a compostagem, né, para que realmente não rejeite, para que só chegue realmente ao aterro que seja rejeito, né, e que a gente possa ter um aumento da vida útil, enfim, para que realmente a gestão ela possa ser integrada. E aí eu trago como algumas considerações, né, para a nossa reflexão aqui de hoje. A sensibilização, é importante a sensibilização dos atores envolvidos durante não somente a questão da preservação, com a parte da coleta, a minimização, né, para que a gente realmente possa gerar o mínimo possível, mas a gente sabe o quanto isso é desafiador, principalmente para quem atua na gestão pública. Então, isso aqui é desafiador para a gente, enquanto cidadão também, né? Porque faz parte do nosso dia a dia também. Então, o fortalecimento dos consórcios como instrumento de gestão pública, os consórcios públicos, né? Porque é uma ferramenta, como eu já falei, a nível que traz muitos benefícios sociais, ambientais e econômicos, né? Que vai minimizar a questão, em vez de eu ter vários aterros sanitários, eu vou ter um aterro consorciado, eu vou ter diminuição de custos, né, e todos vão ser beneficiários, né, possibilitando a economia financeira, emprego e renda, diminuindo os passivos ambientais e trazendo melhorias na qualidade de vida da população. Então, a gente precisa também promover mais espaços, né, melhorar essa comunicação. Então, falta muito diálogo, né, campanhas educativas. Por mais que a gente faça isso, a gente sabe quanto é desafiador também, principalmente quem atua na área do meio ambiente, essa continuidade, né? A gente tem ações, mas é importante que a gente tenha continuidade. Estudo e desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser aplicadas, né, no tratamento de resíduos sólidos. Amanhã a gente vai estar discutindo aqui como é que a gente pode ter um aterro, né? O pessoal vai estar falando sobre isso, que tecnologias, seja no aproveitamento da energia, enfim, que tecnologias a gente pode estar otimizando os nossos processos. E, principalmente nas dimensões econômicas, política, tecnológica, ambiental, é importante o conhecimento e a inclusão social, né? Como o meu colega já bem colocou aqui,
Não podemos simplesmente encerrar os lixões, né? E é importante o encerramento, porém, essa inclusão social para a política, ela já bem fala dos próprios catadores. Então, é importante um trabalho com os catadores, né? Considerando todas essas variáveis, ambiental, social, cultural, econômica, ecológica e de saúde pública. Então, um outro problema que eu vejo desafiador, principalmente é a responsabilidade compartilhada, onde cada um assume os desafios, né? Principalmente o que está previsto nos planos intermunicipais de resíduos sólidos, ou nos planos estaduais, enfim. Então, fica as minhas considerações e eu fico aberto ao diálogo. Agradeço a todos. Abrir para Jarbas. Pode ser? Não sei. Parabéns pela palestra. Meu nome é Jarbas. Eu sou conselheiro aqui do CREA e conselheiro da Prefeitura da Secretaria de Meio Ambiente, com Carlos Ribeiro. E um dos maiores problemas que nós estamos tendo aqui no Recife, principalmente no Recife, é que a preservação do meio ambiente. E a gente já encontra lixo naquelas áreas que devem ser protegidas e preservadas, né? O verde, né? Preservado, o ecossistema todo, e a gente já encontra lixo numa área de preservação. Quer dizer, é um problema que a gente entende que a prefeitura faz coleta de lixo naquela região, prepara toda a área para que evite invasões e tudo mais, mas o lixo continua sendo um problema sério. A gente não sabe mais se é um problema social, cultural, mas a gente entende que a prefeitura está lá gastando dinheiro, coletando lixo, mas continua se jogando lixo onde não deve. O que é que vocês têm em mente, assim, já que vocês são empresa privada e tem novidades, inovações tecnológicas, para que essas coisas sejam evitadas? Respondendo primeiro, eu acho que é reeducação da população. Acho que o primeiro ponto tem muitos lugares, muitos municípios que relatam isso, gestores que tem a coleta seletiva, fazem todo dia, mas quando o caminhão, o compactador passa e pega, eles vão e jogam de novo fora, não espera o outro dia. Então acho que a reeducação da população. Respondendo. É bem desafiador, né? Como a gente já colocou. Por mais que a gente tenha esse acompanhamento, esse monitoramento, mas a questão passa pela educação, né? Da responsabilidade enquanto cidadão, né? Esse é o grande desafio, né? Sensibilizar, porque ninguém a gente não conscientiza as pessoas precisam se sensibilizar enquanto o seu papel, né, na sociedade. Então, se as pessoas não tiverem ainda isso incutido, né, que esse é o grande problema, porque a gente faz a limpeza, são gastos milhões, você não tem como fiscalizar 100%, ninguém tem como fiscalizar 100%, a não ser que cada um da gente se fiscalize, né, enquanto cidadão. Mas, assim, manter um município, não tem como mensurar isso. Então, primeiramente, partir do próprio cidadão essa responsabilidade de não... O ideal seria de nem gerar, né? Mas como a gente gera, né? Então, pelo menos que descarte da forma adequada. Então, esse é o primeiro passo. E o incentivo, né, a políticas públicas voltadas para a educação ambiental. Então, para que a população realmente ela faça a sua parte. Então, seja investindo nas escolas, em projetos educacionais, a gente que trabalha com municípios, a gente vê projetos que vêm dando resultado, né, principalmente na base, que é na formação com as crianças, enfim, que vão ser futuros multiplicadores. Então, assim, é o grande desafio que nós temos, né, na gestão pública, que voltada para a questão dos resíduos sólidos é a questão do descarte adequado dos resíduos, seja
por parte da população que não faz a sua parte, descartando nos rios, né, nos lixões, enfim. E também inserir aqueles catadores, né, que também vivem disso, porque a gente sabe que o resíduo sólido ele traz um benefício imenso, ele tem valor agregado, né? Então, a gente precisa investir mais para poder incentivar mais as pessoas a viverem no coletivo, né? Aí já é outro problema mais sério ainda, que hoje é ou incinerado ou vai para alguns resíduos, uns aterros sanitários industriais, não é isso? Não vai para nenhum urbano, não. É outro problema muito grave e perigoso, que é aquele que vai para a classe 1, que é o que eu falei, resíduos perigosos. Tem. Qual é? Tem empresas aqui no estado, né? Para não falar no nome de um, aí não fala do... Sim, que fazem a coleta. Sim, existem sim empresas que fazem a coleta de resíduos hospitalares. Boa noite, meu nome é Luciano, sou engenheiro mecânico e totalmente leigo nesse assunto aí, tá? E aqui tinha algumas perguntas e respostas bem rápidas, né? Por exemplo, as prefeituras, como vocês comentaram aí, ela não tinha obrigação depois, antes dessa lei federal, né? Elas passaram a ter. Como é que elas arrumaram a verba para fazer isso, para fazer a gestão e, antes de tudo, fazer a obra, né? Isso é custoso demais, eu acho que eles não tinham isso na receita deles, ou criaram novas tarifas, aumentaram imposto, ou teve algum incentivo. Depois, desculpe, numa das fotos que apareceram aí, a gente viu muito material espalhado. Aí a pergunta do leigo é a seguinte: vocês deixam aquilo de um dia para o outro, ou tem que fechar todo dia, né? Vai responder. E por último, como é que vocês fazem o monitoramento do lençol freático, para ver se tem algum chorume, se ele atinge lá embaixo? Eu falo? Oi. Eita, foram 3 perguntas. A primeira eu repasso. É a questão do recurso, né? Tem que ter investimentos, né? Nenhuma obra pública, ela precisa, assim, toda obra pública ela precisa de recursos, né? Isso é fato. Então, a própria política houve o incentivo, né? E o próprio governo também, quando a gente falou dos arranjos consorciados, né, do incentivo, a própria política ela incentiva, no seu artigo 45, o incentivo a consórcio. Então, os municípios eles puderam se consorciar e buscarem esses recursos. Então, durante muito tempo, assim, principalmente, acho que há 10 anos, enfim, há um tempo atrás a gente teve um maior incentivo, né, e hoje a gente... no caso de consórcio, como são entes, né, os municípios, eles existem contratos, existe todo o programa para poder manter o aterro em pleno funcionamento. Né? Então, existe toda a parte jurídica do consórcio. Alguns gestores públicos, eles dizem que Brasília mandaram o problema para eles, que é para resolver de uma hora para outra, do lixão para o aterro, mas esqueceram de mandar verba. Também tem. Então, mas o governo de Pernambuco, ele repassa essa verba por municípios adequados ambientalmente, e aí o município tem como condições de pagarem e de manterem essa gestão e a operação dos aterros. O ICMS ele é um grande incentivo, né? Nosso estado tem, isso é importante, né? E também, no caso, os próprios gestores, porque eles precisam realmente da destinação adequada, né? Então, até porque a questão, se eles não fizerem, né, vão ser penalizados, né? Autuados, etc. Oi. Ainda nessa questão, passado esses 10 anos, sei lá, o período aí já, para os municípios partícipes aí, eles estão
mantendo. Estão gostando, eles estão Sim, a ferramenta de gestão é importante, vem sendo, é porque... Não é um peso... Não, é porque, veja só, na região que eu atuo, porque assim, eu posso falar pela minha realidade, né? E também, a nível nacional, a gente vê outras realidades que vêm funcionando. Então, assim, claro que existem alguns outros fatores que não vão ser colocados aqui, mas, assim, que podem interferir ou não no processo de gestão, né, como qualquer outro processo da área operacional, mas que não é o caso, pelo menos da realidade que eu atuo e de que os colegas vêm reportando, assim, no sentido de que a gestão ela vem funcionando, né, sendo pública, né. Com relação à questão do... Qual foi a outra pergunta? Do monitoramento, né? A cobertura. A cobertura diária, né? Sim. A cobertura, só um parênteses aqui, Thaís. A cobertura tem que ser diária. Isso. A lei é muito clara em relação a isso. Para não deixar que tenha proliferação de doenças, proliferação de vetores, animais, como urubus, por exemplo. Então, para não acontecer isso, todo dia tem que ter essa adequação ambientalmente, correto? Exato, a cobertura tem que ser diária, a gente tem que ter esse acompanhamento. Porém, do ponto de vista prático, existem algumas situações, né, que podem ocorrer, né, mas que isso tem que ser uma eventualidade, entende? Mas o monitoramento ele tem que ser contínuo e diário. E teve outra pergunta também. Foi do monitoramento do lençol freático. Lá a gente, como eu falei, a gente tem alguns estudos, né, para poder ver como é que está a qualidade, se tem algum tipo de... se está tendo algum tipo de contaminação. Então, isso é acompanhado pela própria Agência Estadual do Meio Ambiente, né, do nosso estado, né, como eu falei, para que isso não venha a ocorrer. Né? Então, e na nossa região, a gente não tem indústrias. Então, tem algumas outras características que alguns aterros, alguns podem ter. Então, no nosso caso, a gente tem esse acompanhamento e isso também é importante, né, mensurar. Essa questão do monitoramento, não só do lençol freático tem que fazer, mas a topografia tem que ser todo mês ou quinzenal, depende do aterro, depende da proporção de resíduo que ele recebe, tem que fazer essa topografia e para ver acompanhamento do recalque, acompanhamento do chorume, como está no aterro sanitário. Boa noite a todos, boa noite Thaís, Breno. Meu nome é Alexandre Almeida, eu venho de Goiânia e a minha pergunta é de um leigo, já que eu sou da área do direito, então é de alguém mais leigo ainda, mais leigo do que o amigo aqui atrás. É o seguinte, em Goiânia, acho que talvez Thaís já tenha conhecimento, existe uma área, uma usina, que foi um aterro sanitário por muitos e muitos anos. Só que desde mais ou menos 9, 8 anos que esse aterro já não é mais utilizado. É praticamente, eu digo que foi um crime ambiental que está ali, porque nenhum tipo de medida foi tomado nesse aterro. Ele está fechado, mas, por exemplo, tudo que vocês mostraram aqui, aquela situação não chegou lá. Os resíduos, o lixo, todinho do município segue para Igaraçu, mas nesse local nenhuma atitude, nada foi tomado nos últimos anos. E na semana passada eu participei de um fórum que reúne membros da sociedade civil, empresas, comerciantes, etc. E se discutiu muito que tipo de ações a sociedade civil de Goiânia poderia tomar para provocar o poder público para tomar medidas emergenciais naquela situação. Então, a minha pergunta é exatamente essa. O que é que vocês recomendariam que a sociedade poderia provocar o Ministério... não vou dizer diretamente o Ministério Público, mas provocar o poder público para com que possa tomar algum tipo de medida, porque aquilo ali nos próximos anos, quem vocês tiverem a oportunidade de um dia visitar, eu já estive lá, e mesmo não sendo formado na área, eu acredito que aquilo ali vai ser uma tragédia daqui a 20 anos, talvez. Se nos últimos 8 anos já está terrível, imagine daqui a 20. Então, eu queria perguntar a vocês que medidas a sociedade poderia tomar para provocar o poder público para tomar como medidas naquela situação. Obrigado. Obrigada a você, Alexandre.
Primeiro, realmente, é denunciar, né, ao Ministério Público, porque, inclusive, eles têm como meta lixões, um projeto, né, um programa Lixão Zero, né, então, é do interesse também, assim, da sociedade, como você bem colocou, e a gente, enquanto associação também dos engenheiros ambientais do Estado de Pernambuco, a gente também se coloca à disposição, né, enquanto categoria também, porque é um local, como você bem falou, né, tem uma área de preservação, enfim, o primeiro é acionar, né, os órgãos competentes e até mesmo a própria agência, né, para que possa também estar indo visitar o local, né, e tomar as medidas cabíveis. Isso mesmo, Thaís, a colega Thaís falou certo aqui, mas ele hoje, ele está botando para um aterro sanitário, seu resíduo. Então ele está ambientalmente correto. Só que se a gente ele olhar a distância entre Goiânia e o CTR, tem a questão do transporte que é alto. Então vale a pena esse município, junto com os outros, fazer um aterro sanitário lá para encurtar esse valor. Ele foi encerrado, no caso, né? Foi encerrado, mas está aberto, assim, ele foi encerrado, certo? Esse que eu estou falando. Como aterro ou lixão? Ele era um lixão, certo? Ele era um lixão e está fechado. Então, assim, toda aquela situação lá que vocês passaram aqui, lá tá daquele ali fechado. Certo. Ninguém tem acesso, tá tudo fechado lá e agora todo o lixo da cidade segue para o aterro de Igaraçu. Certo. Entendeu? Então, tá aí a minha pergunta foi exatamente essa. O que é que a sociedade poderia fazer, certo, para provocar o poder público para tentar resolver aquela situação? Porque aquele lixo vai se transformar numa tragédia mais à frente, entendeu? Então você é o PRAD. Então fazer a recuperação daquela área degradada, que é o PRAD, que é o projeto ou um plano de recuperação de área degradada. Então fazer isso, ou melhor dizendo, fazer um mini aterro sanitário dentro do lixão. Aí estaria ambientalmente adequado tanto a disposição como o local que antes recebia lixo, que era o lixão. Ô Alexandre, nesse caso, como o Breno já colocou, a destinação está indo para um outro município, mas está sendo feita, mas a responsabilidade, ela permanece e deve ser feita. Isso não é só exclusivo do município de Goiânia, são todos os municípios, eles têm que fazer, né? Isso, inclusive, a gente vem discutindo a nível de federativa, né, da Federação Nacional dos Engenheiros Ambientais. Como é que a gente pode, a questão dos pragas? Então, é uma outra questão que a gente vem tratando sobre o assunto. Inclusive, Alexandre, é uma exigência do órgão ambiental, da Agência Estadual do Meio Ambiente, quando se faz um aterro sanitário. Ou seja, ele diz que a parte até 120 dias que é implantado o aterro sanitário, todos os municípios que estão depositando seus resíduos sólidos naquele aterro têm que ser obrigados a recuperar ou fazer o plano, por enquanto, dessa área degradada. Algo mais? Oi, ali, o colega. Deixa ele perguntar já, pessoal, boa noite. Ao Bruno e Thaís, né, Thaís? Isso. Sobre explicação de aterro sanitário. Aí eu pergunto, qual seria a tecnologia atual para nós evitarmos o uso de aterro sanitário? Pergunta 1, são 5. Eita. Vamos respondendo por parte, é melhor, eu acho. Por parte. Vai. Veja só, de todo jeito, a gente pensa muito nos outros países, os países desenvolvidos que fazem incineração. De todo jeito, existe um aterro sanitário por trás, que pega a sobra daquela queima do lixo, as cinzas, e tem que ser aterrados. Então, todo jeito utiliza o aterro sanitário. Agora, a diferença dos outros países, como Japão, Alemanha, Suécia, são países pequenos. Tem países ali na Europa que é do tamanho de um estado nosso. Então não tem área para botar esses aterros sanitários, que os aterros sanitários demandam muita área para fazer isso.
E a gente tem esse privilégio de ter área disponível. Então, a tecnologia mais adequada, no meu caso, no meu ponto de vista, não é defendendo a nossa empresa, mas é o uso ainda de aterro sanitário. Pelo preço também, pelo custo. A incineração, para você ter uma ideia, no Japão, uma estrutura danada, tem até shopping dentro da incineração, na usina, é em torno no repórter, de R$1 bilhão. Então, quem é que tem aqui um valor aproximado desse para fazer uma usina grande dessa? Entendeu? Relevante a esse caso, tem municípios aqui que dispõem de seus resíduos e ainda assim mesmo reclamam para pagar um valor muito menor na proporção de incineração. Entendeu? Pergunta 2. Ele já respondeu a pergunta. A taxa de lixo chega a ser maior do que o IPTU em alguns casos. Vocês têm conhecimento disso? Ou seja, quem paga a taxa, quem paga essa remoção e esse custo é a população, não é o município. Quem paga é o povo. E em certos casos, a taxa de lixo é maior do que o IPTU. Vocês conhecem isso? Isso. No nosso caso, na nossa região, a gente não cobra no caso, né, pelo lixo. Alguns municípios, sim, mas não é, no caso, a minha realidade, né, de cobrança pela taxa. Também não é nossa realidade. Nossa realidade é o governo do estado praticamente bancar o aterro sanitário por municípios. Quem banca no estado é o povo. Quem paga é o povo. Isso a população. A pergunta foi... Mas não tem a taxa. A pergunta foi, não é taxa, é imposto. O imposto. Isso. Olha só. Hoje, certas IPTUs que se pagam em bairros diferentes, esse imposto é maior do que o IPTU. Tá? Então, quando não tem dinheiro, não significa que quem está pagando é o povo. Tá? Isso. Outra pergunta. Existe na Europa sistema de usinagem, de reciclagem, tá? Usina de reciclagem, no qual o rejeito é zero. Vocês conhecem esse tipo de unidade atualmente? Bom, alguns anos atrás, para o governo do estado, foram apresentadas algumas outras tecnologias, né, que no final das contas, tecnicamente não teriam problemas, assim, do meu ponto de vista, enquanto engenheiro ambiental. Porém, o grande entrave, alguns entraves que tivemos, foi do ponto de vista econômico, que quando se apresentava o plano econômico, não se chegava assim, os valores não eram compatíveis. Então, foi pelo menos assim, do ponto de vista técnico, não tivemos problemas, mas do ponto de vista econômico, foi onde tivemos os maiores entraves, assim. E tivemos diversas soluções, soluções alemães, de diversos outros governos, assim, há uns 8 anos atrás. Isso foi bastante forte aqui no estado, dessas tecnologias, né, que foram apresentadas, inclusive tinha investidores, enfim, mas não se chegou a nenhum denominador comum. Responderam. Thaís respondeu. Vocês conhecem que esse tipo de investimento tem custo zero para o município? Pois é, mas aí, como eu te falei, existem alguns entraves, principalmente do ponto de vista que não se chega a nenhum denominador comum. Não é da questão técnica, entende? Porque quando você vai fazer um empreendimento, são diversos fatores. E um deles é a questão econômica, que não se chegou ao entendimento. Não estou entendendo essa parte econômica, porque se é custo zero, a empresa, digamos, vai entrar comprando terreno, vai fazer a implantação das máquinas, certo? E só quer um detalhe, que todo o material de resíduos vá para a usina. Zero custo para a implantação do sistema. Eu queria perguntar ao senhor aonde é que está implantado essa empresa para a gente visitar. Depois você me procura. Pronto. A quinta questão só. Certo. Só um entrave, porque chegou muitas empresas aqui no estado com muitas ilusões.
dizendo muito que incineração, que vamos fazer, vamos mudar, lixo zero. E no final de contas os gestores perguntaram qual era o lugar que eles tinham. Eles enrolavam e saíam do estado porque não tinham aonde mostrar isso. Então, por isso que eu digo ao senhor aonde é que está para a gente ir. Porque a nossa empresa, eu costumo dizer, se for para inovar, a gente inova. Não tem problema. Entendeu? Se é para reciclar, se a atualidade for reciclagem, a gente vai. Se for para aterro sanitário, vai. Para incineração, vai. A gente é apto a novas tendências, entendeu? Então, eu queria perguntar ao senhor onde era. Depois a gente conversa. Outra pergunta. Por que nos aterros sanitários que vocês fazem gerenciamento, não é gerado também a energia através do gás gerado? Porque tem aterros sanitários, principalmente os que a gente pega. Caruaru a gente já está começando o estudo. Acho que esse ano já começa a fazer o estudo. Aqui no estado, se eu não me engano, Petrolina começou o estudo agora. Então, em aterros menores, o preço do estudo e o preço do investimento para gerar esse biogás é muito alto. É mais uma taxa, mais um valor que o município tem que bancar para depois começar a receber. Para você ter uma noção, o CTR Candeias aqui, que tem só Recife tem em torno de 6.000, 7.000 toneladas dia, eles começaram o estudo e depois de 2, 3 anos que começaram a investir. Eu acho que ano passado que começaram a investir nessa questão. Então, 6.000 toneladas só Recife, mais Jaboatão, mais o Cabo que estava fazendo, mais outros municípios. Então, se o senhor pegar um aterro desse, que é um aterro grande, de grande porte, se eles passaram muito tempo para pensar em ter essa geração de biogás, imagine os aterros pequenos. Imagine os municípios pequenos, o custo que não é esse. No nosso caso, a gente tem, sim, essa projeção, essa perspectiva, mas para consumo interno, né? Porque a gente já procurou alguns especialistas e possivelmente isso é um projeto que vai estar em andamento, mas para consumo interno foi, pelo menos o estudo deve apontar isso, né? Não para venda, mas só para consumo interno. Algo mais? Java. Fala, Java. Você fala o quê? Obrigado. Eu acho o plástico um lixo terrível. Eu não, né? Eu acho que todos aqui concordam. No estado a gente tem, inclusive... A gente conta com vocês para ajudar. Com certeza, a gente tem projetos de lei no nosso estado, né, em tramitação, a questão da sacola plástica, dos canudos, enfim, né, tem alguns projetos na Assembleia em tramitação no nosso estado e para que a gente possa realmente minimizar, né, acabar, eu digo minimizar porque... no sentido de... O ideal seria isso, né? Mas é um desafio que nós temos, né? Esse descarte total. Exato. Então, cabe a cada um da gente, Jarbas, também fazer a nossa parte, né? Ter o quê? Atitudes mais sustentáveis. Então, é importante também que a gente realmente busque isso que você está colocando. Exato. Você tem que ter atitudes mais sustentáveis. A partir daí é que a gente vai mudando toda a sociedade. É a cultura do povo. É a cultura do povo. Da população. Então, quanto mais se tem essa reeducação que eu tinha falado anteriormente, então a gente vai melhorar a gestão dos resíduos sólidos. Não aceitável. E buscar mais incentivar também, incentivos para quem produz, porque é isso que falta também, né? Aí vem a questão do imposto, vem a questão, né? Para quem produz produtos mais sustentáveis, a gente precisa disso também, né? De incentivos. Uhum. Isso. Exato. Tem um retorno muito alto mesmo. Mas aí a gente tem outros produtos que a gente precisa da destinação correta que a gente ainda não tem, né? Que falta mercado, falta, né?
toda uma cadeia ainda, incentiva essa cadeia. O vidro também, a lata, alumínio, né? Então só o vidro. Já tem alguns produtos que já tem no mercado, mas tem outros que a gente precisa de mais incentivos. O vidro, para a gente degradar ele, é em torno de 500 anos a 1000 anos. É uma diferença, aproveita isso. Tem que ter reaproveitar. Isso. O reuso ou a reciclagem, né? A utilização. Isso. Exato. Mas aí é associações. E também para isso serve também os engenheiros, para que a gente possa buscar tecnologias mais sustentáveis, né? Processos produtivos mais sustentáveis. Mais alguém? Mais alguém? Alguma pergunta? Então podemos encerrar? Vocês querem dar mais alguma palavra final? Oi. Bom, eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre uma questão que é desafiadora, né? Como eu já coloquei, esse ano a gente é um ano que a gente vai... É um ano eleitoral, então, assim, a gente sempre, nesse ano, as pessoas ficam a questão mais, assim, fala-se mais sobre a temática. Então, é importante, enquanto cada um que esteja aqui presente, também fazer a sua parte. Porque a gente tem a tendência e deve cobrar, sim, dos órgãos, né, da gestão pública, enfim. Mas a gente não pode esquecer de fazer a nossa parte. Enquanto cidadão, a gente não faz a nossa coleta, a gente simplesmente só cobra, mas não faz a nossa parte. Então, é importante também que a gente faça essa reflexão. Então, que atitudes eu possa ter para mudar enquanto cidadão, né, a questão do meu comportamento. Então, fica aí, porque a questão, quando a gente fala de resíduos sólidos urbanos, é uma questão de educação, né? Então, se a gente tem bons exemplos, né, dentro da gestão pública, porque nós temos, né, por que não ampliar isso, né, para outros municípios? Levar para Goiânia, dentre outros municípios aí, essa gestão compartilhada, né, de forma adequada. É isso. Gostaria de agradecer a todos pela presença, pelo debate. É importante sempre debate sobre esse tema. É um tema importante, tema atual, mas que nem todos levam a sério essa temática, esse problema que é o resíduo sólido. Então, eu espero que eu tenha contribuído um pouco aqui para esse debate e estou aberto para conversas, troca de e-mails, telefone, para que a gente possa cada vez mais solucionar esse problema que é a questão dos resíduos sólidos. Obrigado a todos.